Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Madecó Play. Um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, um convidado ilustre, né? Que veio aqui da Chapada Diamantina. Chapada é massa demais, viu, gente? E ele vai falar um pouco sobre a Chapada, viu? Fique com a gente, tá? Se inscreve no canal, dá seu like. Tamo junto, viu? Estamos com o Robério. Robério, meu irmão. Como vai você? Tudo bem? Me diga uma coisa, rapaz. Queria saber mais sobre a Chapada Diamantina, sobre aquela região e a sua vida lá. Como funciona aquilo lá, velho? Você se adaptou de forma tranquila e não quer voltar mais para a cidade grande, Salvador. Não, Como quero é que voltar tá? não. Me fale, me conte. Pois é, né? Eu tô em Piatã, que é a cidade mais alta e mais fria do Norte e Nordeste. Então tem lugares lá, tipo o Pico do Barbado, que chega a fazer -2 graus. Tem esse pleno É sertão baiano. mesmo, rapaz? Eu já peguei na cidade 7 graus. Então um sertão diferente, né? Chega a ficar 9 meses sem chover, mas o lugar tem muita água, então muita cachoeira, muitas belezas naturais. E aí não tem como não adaptar um lugar desse, né? Cara, Eu saio de um bairro de 400 mil habitantes e vou morar em um distrito, né, que é o distrito de Piatã, chamado Inúbia, que tem 7 mil habitantes, 18 povoados, muitos rios, cachoeiras, um lugar lindo, criminalidade praticamente zero, você pode dormir com a porta aberta, deixar a chave no que quadro. Ainda maravilha. estou me acostumando nesses 3 anos e meio, ainda estou me adaptando, porque eu ainda fecho, tranco tudo, tenho aquela coisa de cidade grande, mas quando a gente volta para Salvador, a gente sente a diferença. Então, por exemplo, a gente chegou aqui, pegar um engarrafamento, faz um negócio que me tirou do sério. Eu disse, a gente não pega trânsito lá. Né? E o meu carro é um carro que não tem direção, então você não tem Sim. que fazer baliza e nada. Aqui eu comecei a sentir, o carro tá duro, porque lá você parou, estacionou, tá tranquilo. Fazer compras, eu fui no mercado desse grande, mais de 1 hora na fila esperando. Lá, quando tem 2 pessoas na fila no mercadinho, você já tá, pô, já tem muita gente. Então, essa adaptação é muito boa para criar os filhos, né? Para viver essa relação com a natureza, com as belezas naturais. Tem sido um tempo muito bom. Então, a gente não quer voltar, não. Viu? A gente vem aqui, visita, vê vocês, conhece seus móveis, conhece sua estrutura, mas a gente não quer sair de lá, não. Robério, meu velho, eu acredito que você se adaptou bem àquele ambiente. Que é um ambiente fantástico. Eu estive na Chapada, eu não rodei a Chapada toda, porque a Chapada é É uma muito grande. é a extensão absurda, né? Então a gente não conseguiu rodar muito, mas pela beleza natural, a criação de Deus é naquilo, né? A mão do Senhor naquilo, a gente vê tantas coisas bonitas. Isso também encantou você, aquela região, Muito. trouxe você, além da missão que você tem, né? De Uhum. poder falar do Evangelho, você também se sentiu encantado com o ambiente. Fale um pouco mais sobre os pontos turísticos daquela cidade, daquela região, Chapada Diamantina, Lençóis e os É, demais outras regiões. quando a gente começa a chegar, né, já de Itaberaba para lá, a gente se depara com os lugares que são os mais conhecidos, que Lençol, Lençóis, Pratinha, Gruta Encantada. Então, essas cachoeiras famosas, o Morro do Painácio, né, que é um ponto turístico, o Morro do Camelo. Então, esses são os lugares mais conhecidos da região ali, turística, né? Partindo de Lençóis e indo para aqueles lugares. A Cachoeira do Buracão, que é um lugar que tem um acesso mais difícil, mas um lugar maravilhoso, Fantástico. um cânion maravilhoso. Então é deslumbrante, que você chega a tirar foto dos lugares, quando você olha a foto e diz, poxa, parece que é outro lugar. A foto não é real, não demonstra a realidade da beleza do lugar. Mas nessa questão da religiosidade, de você perceber a grandeza de Deus, você nota que textos bíblicos, experiências que você vê na Escritura Sagrada, quando você olha, vivenciando aquilo, você olha e diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você está vendo os montes, né? Você vê os lírios, você vê o bom pastor criando ali diante da sua criação. Então isso faz uma diferença muito grande de quem vive em um grande centro, que vê muito carro, que vê concreto, vê prédios grandes, que não consegue ver o céu. Então a gente, à noite, o lugar não tem aquele tanto de luz, aquela poluição visual que existe nos grandes centros. A gente olha para o céu, parece que é uma outra lua, né? E várias estrelas. Então é uma experiência realmente extraordinária. Não é à toa que dizem que é um dos portais para comunicação com extraterrestres, né? Diz que é Machu Picchu, a área da Chapada Diamantina, então tem centros até de observação,
para receber OVNI. Tem gente que acredita nisso. Então lá é um lugar onde as pessoas têm essas experiências. Então tem sido uma experiência muito boa para a gente. A gente é desbravador também, a gente costuma ir nos lugares, conhecer, não só na região que a gente está de Piatã, mas apreciando sempre um bom café, né? Como a gente fez aqui também, né? Apreciando um bom café, Sim. porque lá é também a terra do café. O fato da altitude favorece o plantio e o consumo. Gente, nós estamos aqui no podcast Madecó Play, tá? Você que está nos assistindo aí, não custa nada você dar seu joinha aí, tá? E se você quiser se inscrever, agradecemos muito. E estamos hoje falando um pouquinho sobre Chapada Diamantina e toda aquela região lá, com o nosso amigo e irmão Robério. Robério, me fale sobre o café, esse café que tanto você fala, de Piatã, né? É um café que eu acho que ele tem a linha internacional. Uhum. Fale um pouco desse Pois café. é. Eu gosto de café. Minha esposa ama café. Eu gosto de café, minha esposa ama 10 mil vezes mais que eu. Então, eu acho que o café que a gente compra hoje no estabelecimento, no comércio, no mercado, é sem comparação. Não, sem Né? comparação. Fala um pouco sobre o café Piatã É, e outras marcas de café que existem naquela região. eu costumo dizer que depois que a gente se acostuma com o café lá de Piatã, o café nativo, né? Todo mundo tem plantio de café no quintal e tal, e Massa, colhe massa. seu próprio café, torra, moe. Então a gente tem esse consumo bem próximo, bem artesanal, e a gente fica tão acostumado com café de qualidade que a gente não consegue mais tomar esse café de mercado. A gente nem considera café, tem um outro sabor, um outro gosto, né? Outra relação. Lá nós temos cafés assim que são muito conhecidos, tem o Café Santa Bárbara, o Café Rigno, que já ganhou vários prêmios internacionais. E a gente vê como as pessoas aprendem a degustar o bom café, como é que eles fazem um blender, que é juntar os cafés e botar na mesma categoria. Então a gente tem o café normal do consumo do dia a dia, o café especial, o café gourmet, que vai agradando a cada paladar, né? A gente ainda está nesse processo de aprender a tomar café sem açúcar, eu ainda boto um pouquinho de açúcar, porque eu não me acostumei ainda a tomar café sem açúcar, mas eu ainda gosto do açúcar. Mas a gente consegue sentir um aroma diferente, uma sensação diferente na hora de tomar café. A relação do despertamento que o café dá, do ânimo que o café dá, que é tão importante, porque a gente está numa altitude, mais de 1.600 de altitude. Então, lembra aqueles jogos de futebol que o pessoal jogando em Guayaquil, muito alto, que o jogador cansa rápido? Então, o café ajuda a gente nesse processo de ficar, tô meio cansado. Então, esse café tem sido um auxiliar no nosso trabalho, no nosso labor lá. Embora tenha que ter muito cuidado, porque termina sendo tão gostoso que a gente toma muito. Eu fui no dentista lá e a dentista fez assim, você toma muito café, né? Eu digo, como você sabe? Seus dentes estão te entregando. Então, o café deixa marcas assim fortes. A gente tem que ter esse cuidado para a gente não ir demais diante do sabor do café lá de Piatã. Robério, meu querido, aqui você falou do café, falou sobre as belezas naturais ali da Chapada, né? E queria saber como é a sua convivência no meio daquele povo que nasceu ali, né? Cresceu ali e a cultura, eu creio que eles não conseguem sair dali para um outro lugar, eles se sentem bem. Como é a sua convivência no meio do povo ali que tem, em especial, o povo quilombo, né? Os quilombos ali, as regiões quilombola da região. Fala um pouco sobre essa cultura, sobre esse jeito de ser, como é que eles se comportam, como é a sua convivência com eles naquele ambiente. Bom, lá é efervescência cultural muito grande, uma riqueza incrível. Então, no distrito que eu tô, a gente encontra as pessoas assim, muito mais parecidas comigo, a cor da pele até mais clara, um olho claro, descendente de espanhol, descendente de português, então tem um estilo diferente de viver, mas se a gente se afasta um pouquinho, vai para os povoados, nós encontramos os aquilombados, o pessoal dos quilombos, que são filhos de escravizados, ou que não chegaram nem a ser escravizados, que fugiram, pessoas que fugiram e ficaram naquela região e às vezes afastado da cidade, lugares de difícil acesso, e tem uma cultura diferente, de alimentação diferente, uma relação entre eles diferente, mas uma relação muito próxima com a terra. Então eles têm uma relação muito visceral com a terra, com os animais, é quase que uma unidade muito grande entre eles. Então, por exemplo, você trabalha com madeira. Lá, os móveis rústicos fazem parte de todas as casas.
Então as pessoas fazem suas próprias cadeiras, fazem as suas próprias mesas. Então são mesas enormes que são feitas, cadeiras daquele estilo bem rústico, bem interessante. Então, porque eles levam um pouco daquilo que é a vivência deles para dentro de casa. Sim, Então eles têm essa facilidade. Na porta das casas tem muito aqueles móveis que você não consegue nem carregar, né? De tão pesado que são. Né? Então, Sim, conheço. Conhece, né? Então essa relação até de decoração, de teto, eles fazem muito com esses móveis rústicos. E até artesanato, né? De esculpindo nessas madeiras, nesses móveis, porque eles têm essas aptidões de trabalho manual e tirando aquilo que a terra dá. Né? Claro que tem a questão também dos animais, do boi, eles gostam muito de churrasco, né? Opa, Gosta também gosto. gosta de corte e tal, mas essa relação com a terra é muito forte. Então eles têm essa relação tão profunda, às vezes por questões de necessidade de trabalho profissional, eles precisam ir para São Paulo, ganhar vida, mas eles mantêm a casa, eles retornam pelo menos 2 vezes por ano, né? No meio do ano, nas férias, no final do ano, a cidade fica cheia de gente de São Paulo que foi trabalhar em São Paulo e volta com a família, mantém as casas lá, então a população lá dobra, às vezes triplica de gente de fora. Mas as comidas são comidas diferentes das que a gente tem aqui. Embora aquela ideia de sertanejo, a gente, não, eles comem cuscuz e bode, lá não é bem assim, né? São bem diferentes, o tipo de música. De roupa, também eles parecem muito com o estilo de São Paulo, né? Aquele estilo que o lugar é frio, a gente precisa estar sempre bem agasalhado, né? Sempre bem vestido. Então tem essas diferenças culturais, mas que são coisas bem adaptáveis. Claro que essa relação da terra e com os animais a gente tem uma dificuldade maior, né? Sim. Porque, por exemplo, um menino de 8 anos, aluno da gente lá, né? Que a gente também tem um trabalho social de educação, ele ensinando pra gente como tocar boi. Ele diz, o boi vai. O boi vem. Então tem uma linguagem. É a linguagem que eu não tô falando assim, mas não é bem assim. É mais ou menos assim que funciona. Sim. A maneira de tanger o boi, de tocar o boi obedece. Menino de 8 anos que chega a fazer viagem de 10 quilômetros sozinho. É mesmo? Tocando 8 anos de idade? 8 anos de idade. Rapaz. Então é impressionante. A gente vira e mexe, passa por ele e brinca com essa conversa aí, ele ensinando pra gente. Eles costumam dizer assim, mas vocês não sabem nada. Que realmente a gente que é da cidade grande tem muita coisa para aprender com o homem do campo. Tem. E às vezes a gente vai para lá achando que a gente tem muito para ensinar, tem muita coisa para dizer, e a gente percebe que a gente precisa aprender a ouvir mais. A gente para ouvir os velhinhos, para ouvir as histórias de assombração, que seria para a gente que eles chamam lá de livuzia, né? Eles contam as histórias de livuzia. Isso é uma riqueza cultural muito grande, muito grande. E a gente percebe como que isso vai se perpetuando, né? Passa de pai para filho, e essa efervescência cultural tem sido uma bênção para a gente também. A gente tem aprendido. Claro que a gente sabe quais são os nossos princípios, os nossos valores, a gente sempre puxa para a escritura, mas a gente também não tem o objetivo de sufocar essa cultura, sufocar essa oralidade que tem sido muito importante, né? E tem criado laços de amizade, de relacionamento entre gerações. Eu acho muito, muito legal essa questão da cultura, né? Desses povos que vivem, em especial esses povos que têm essa criatividade no artesanato, né? Uhum. Eles nascem, crescem, envelhecem ali naquele ambiente e a gente percebe a naturalidade deles, né? Uhum. Quando você para conversar com uma pessoa já de idade desses ambientes, né? Do interior, eu já andei muito pouco no interior, mas a oportunidade que eu tive de conversar com aqueles idosos é cada história, velho. Cada história que a gente fica... Gente, a gente não tá vivendo mais essas histórias, a gente tá na cidade grande, a gente não quer mais saber de ouvir as histórias. Meu pai contava tantas histórias, minha avó contava tantas histórias, e a gente, quando ouve as histórias dessas pessoas, a gente fica assim encantado, né? Eu acho que isso alimenta a nossa cultura também, isso é importante. E uma sabedoria, né, milenar, que às vezes você aprende de um jeito tão simples. Uma vez eu falava sobre o papel do homem, a responsabilidade do homem na casa, algo tão importante hoje, né, que parece que os papéis estão invertidos, os homens também entendem que ser homem é ser violento, ser agressivo, e não é isso que a gente aprende. E aí, de repente, o senhorzinho olha e diz assim, o homem é a cumieira da casa. Aí eu tenho que ir pro Google, né? Cumieira, o que é cumieira? Então é aquela madeira principal que sustenta a casa, onde tudo é alicerçado ali. Eu disse, uau, o homem tem que ser a cumieira da casa. Então, assim, essas coisas assim que são bem características, que tá ali na cultura.
E às vezes a gente pensa que a cultura é só quem tem uma pós, quem tem um pós-doc, quem está Sim. vindo da universidade, né, que tem um destaque vindo das academias. Muitas vezes esse povo, com essa sabedoria popular, coloca a gente no bolso, né? E eu não sei se você já percebeu o quanto eles não se queixam da questão da vida, dos problemas. Eles estão no campo, labutando. Essa labutar é deles mesmo, É. né? A questão dessa cultura. Labutando lá na sua luta cotidiana e eles não se queixam. Né? A gente aqui na cidade grande, a gente aqui no nosso centro é sufocado, né? É por tantas coisas, a gente está se queixando sempre de alguma coisa ou Uhum. outra. E a gente vê as pessoas lá na roça, dando aquele duro, né? Eu acho Colhendo, que plantando, o fato colhendo. de saber Desafio. o tempo certo de plantar, a relação com a lua, com a estrela, Isso, isso. e saber esperar o tempo de colher, ensina muito pra gente. A gente aqui é muito imediatista, né? A gente Exatamente. vive em busca de estímulos muito rápido, passando lá no feed, no celular, né, com doses, muitas doses de dopamina em todo tempo. Eles aprendem a esperar, então eles não têm essa responsabilidade de estar olhando o relógio, saber se que hora vai ter um outro compromisso. Então eles são mais light, andam mais devagar. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque baiano é devagar demais. E eu nunca concordei com essa frase enquanto eu morava aqui em Salvador. Sim, Mas lá eu comecei a perceber e comecei a perceber que esse ócio e essa tranquilidade não é maléfica, é benéfica. Que faz com que a gente viva uma vida onde a gente passa a ter uma experiência mais contemplativa, tanto sim. da natureza como do outro, curtir mais a família, os filhos. Então não precisa aquela correria do metrô de São Paulo, né? Aquele negócio todo. Né? Então a gente aprende assim que esse tempo de ócio é importante para a gente refletir sobre as coisas que a gente tem feito, planejar, né? Você que trabalha com móveis planejados, É. planejar o que é que a gente vai fazer para o futuro, como devem ser as coisas. Então, essa experiência a gente está tendo agora. A gente tem aprendido isso, a plantar no tempo certo, esperar e esperar a colheita que sempre vem das mãos do Senhor. Robério, eu queria saber de você, se for você hoje fosse trocar a capital onde você, eu creio que você nasceu na capital, né? Isso, nascido e criado aqui. Nascido, criado, e você já está experimentando o recôncavo baiano, né? Chapada Chapada. Diamantina. E você trocaria voltar para Salvador, voltar para sua cidade, por onde você está hoje, vivendo hoje, você faria essa troca? Você se arrepende de alguma coisa? Essa é uma pergunta bem profunda, porque às vezes quando a gente olha para os grandes centros, a gente vê a questão de melhores escolas, acesso à saúde, outros desenvolvimentos que são importantes para o crescimento, né, intelectual dos filhos e tal. Correto. Mas quando a gente compara com a realidade do interior e a realidade que a gente tem vivido hoje, eu diria que, assim, no que depender de mim, eu não voltaria. Eu não voltaria. Pela questão da segurança, pela questão da. Eu costumo dizer assim, ó, eu não pego engarrafamento, eu não sei mais o que é ladrão, eu não como Sim, comida com veneno. Então, eu não ando agoniado olhando para o relógio. As pessoas marcam as coisas assim. A gente se encontra na boca da noite. Aí, sim. então, assim, de tardinha, né? Então, uma relação de hospitalidade, as pessoas abrem as portas, então você não fica com medo de duas pessoas na moto atrás de você, de Entendi. alguém que vem com uma atitude suspeita. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande. E talvez isso dê uma longevidade maior, né? Temos pessoas lá com 106 anos, 110 anos no registro. Tem um senhor lá que a gente fez uma entrevista com ele, que tem 106 anos no registro. Então, provavelmente, se a gente for fazer uma pesquisa ou fizer aquele exame de DNA que descobre a idade da pessoa e tal, ele tem mais de 6 anos, porque o registro era feito quando a pessoa ia lá e registrava no dia que foi. Talvez ele seja uma das pessoas mais velhas do Brasil, quiçá do mundo. Sim. Se ele tiver 120, 110, 112 anos, ele talvez seja uma das pessoas mais velhas do mundo. 120, Ele tem 106 na carteira. 106 na Na carteira. carteira. Então imagine, pode ter 10 anos a mais aí, talvez, não sei. Então teria que fazer uma pesquisa. E a gente se encontra com muitas pessoas de 100 anos que capinam, que montam em cavalo. É mesmo. É impressionante, é uma coisa impressionante. E aqui a gente vê as pessoas com 65, 70 anos, cheia de limitação, Já foi. cheia de limitação. Acabou a carreira do cara.
Não, isso aí é uma realidade, isso aí é uma Então verdade. a resposta é isso uma para verdade. aquela pergunta, né? Você troca, não sei o quê, não sei o quê. Então eu digo, não troco, não troco. Eu Não entendo. quero Não, voltar para a cá. pergunta foi bem desafiadora, né? Eu sei que você tem laços aqui em Uhum. Salvador, na cidade. Você tem laços também lá onde você está hoje, vivendo, na Chapada Diamantina. Eu acho massa. Por que você fiz essa pergunta? Porque eu conversando com um dos colegas, ele nasceu na roça, ele cresceu na roça. Quando chegou a 18, seus 18 anos, ele conheceu a cidade de fato, São Paulo. Então ele conheceu a cidade. Então aí eu perguntei: você voltaria para a roça onde você nasceu? Ele falou: só para ficar 2 dias só. Então você vê, né? Então tem pessoas que Uhum. não tem essa vocação, não tem esse desejo de viver, de conviver. Então foge, É verdade. né? Então a cidade grande, ela atrai as pessoas. Infelizmente, ela atrai por algumas coisas que os olhos brilham, Uhum. né? Mas a roça tem o seu lado Tem. querido, o seu lado bom da coisa, né? E a gente percebe isso. E quando geralmente, quando eu ia para a roça, visitar um colega meu e amigo, eu ficava na casa dele e quando ele botava na mesa todas aquelas frutas, o Naturais aipim. ali, né? Aí tem Orgânico. uma carne de sertão aqui que tem aqui um aipim, tem um inhame, tem uma abóbora cozida. Rapaz, você experimentava aquilo, você É ficava outra assim, coisa. gente, que é isso aqui? É. Vocês compraram isso aonde? Eu falei, tudo aqui, ó, aqui atrás no quintal de casa. Então você vê como é que as coisas funcionam. Então, você lá tem essa prática também? Você planta, você colhe, você tem feira lá na região onde você está? Rapaz, Como é assim, que a funciona gente, isso a gente lá, essa precisou aprender, né? verdura, Precisou aprender. legumes? Então, assim, quando nós nos mudamos para lá, aqui em Salvador a gente morava em um apartamento de 52 metros quadrados. Eu, minha mulher e meus 2 filhos. Sim, Então, nós fomos morar lá em uma casa, lá no interior tem costume de casa grande. Aqui a casa é um isso. quarteirão. Vários quartos, vários banheiros, várias salas. Sim, A gente tinha uma mesa, eu acho talvez maior do que essa aqui, dentro da sim. cozinha. Para ter ideia do tamanho da casa. É um desespero para a mulher arrumar a casa, era um desespero, né? Muito tempo levava. E um quintal que era 2 vezes o tamanho da casa. Então eu tive que aprender a criar galinha. Meu filho, a primeira coisa que fez, que disse que tinha 8 anos orando para ter um cachorro. A gente pôde ter um cachorro grande, né? Pronto. Criando Tá no aí. quintal. Então a gente Massa. criou gato. E aí tinha os outros animais que apareciam, né? Então, um lugar de muita mata, então o gato pegava cobra no quintal, a galinha pegava escorpião. Então a gente tem essa relação muito próxima. Então a gente comia galinha do quintal, ovo nosso mesmo ali, do nosso próprio criatório. Que Então, a massa, gente viu? teve essa experiência logo no início, né? E a gente ainda sonha, né? Poder ter um espaço que a gente possa fazer uma mini fazenda, alguns iglus ou chalés para receber amigos, para um tempo de descanso, um tempo de refrigério, ou para acampamento, juntar alguns jovens, né? Fazer uma fogueira. Que E massa. lá eles têm um costume de fazer o boi no rolete. Não sei se você já Oh, viu, eles botam não, um não. espeto gigante assim, o boi praticamente inteiro. O É boi fica mesmo. girando lá 24 horas, e a pessoa vai lá, tira o pedaço. Então é uma experiência assim, extraordinária que eu nunca tinha Experiência. visto. Eu nunca tinha Eu visto nunca também, tinha não. visto. Então, de repente, se Deus nos dá graça, lá é um lugar onde é muito família, né? Eles têm uma relação muito familiar. E quando você se adapta e se envolve com eles lá, eles têm vocês como alguém que é da família. Então, um protege o outro, um cuida do outro. Então, a gente tem esse interesse de continuar o trabalho, continuar trabalhando lá, vivendo lá e crescendo. E se Deus quiser, a gente poder ter cavalo para montar, uma vaquinha para tirar leite de manhã cedo, né? Vai Então, ter, sim, com certeza. Nós estamos conversando com o Robério aqui, lá da Chapada Diamantina. E muita alegria e satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast Madeco Play. E vocês que estão nos assistindo, dá seu joinha aí, rapaz. Não custa nada, viu? Dá seu joinha, se inscreve no canal e muitas novidades virão. Nosso podcast ele tem a intenção de trazer novidades, tanto na área cultural, na área da música, na área de trabalho, na área. Então, você vai ver muita coisa legal aqui nesse podcast, né? Fique com a gente, se inscreve, dá seu like, tá? E tamo junto. Robério, mais uma pergunta para a gente finalizar nosso bate-papo legal aqui, importante. É saber como funciona o turismo de fato lá. Eu sei que o turismo na Chapada Diamantina é forte. uhum. Eu tive lá, passei praticamente uma semana lá rodando em trilhas. Fiquei encantado, viu?
fiquei encantado. Primeira vez que eu fui fazer trilha, entrei em caverna, subi lá no morro Pai Inácio, né? Isso. Subi, Vi as histórias lá no morro. fui na pratinha, A Gruta Azul, a Pratinha, na, Poço Cantado, Gruta Azul, Pratinha, então outras. E eu vi que o turismo é forte ali. E você falou que o frio também é gostoso. De fato, eu senti esse friozinho lá em Lençóis. É massa demais, velho. É um negócio assim fantástico. E eu conversando com a minha esposa e ela, vou voltar de novo. Eu falei, vamos sim. É a primeira vez que eu falei assim, vamos sim. Porque geralmente quando a gente vai no lugar, a gente não quer mais ir naquele lugar, a gente quer ir para outros lugares. Mas o lugar é tão encantador, o clima tão gostoso, né? Que a gente se sente bem. Parece que a gente está respirando novos ares. Um ar mais puro, um ar mais. Um silêncio à noite. Isso também chegou em você lá? Você sente isso também? Essa paz, esse silêncio? Sim. Esse clima gostoso, mais leve, né? Conte mais sobre isso. Você já dá para ser secretário de turismo, né? Já está empolgado, já está vendo assim algumas oportunidades. Agora, interessante, né, é que assim, o lugar naturalmente já é muito lindo. E o que a gente precisa ter muito cuidado nessa questão de turismo é que o turismo que tem que ser feito lá tem que ser um turismo que preserve a natureza. Porque se vier um turismo que venha com muita degradação, com o tempo aquilo tudo vai acabar. Então, com certeza. Tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Piatã está iniciando nessa relação de turismo. Sim. Então, essa questão do café tem ajudado muito. Agora, com morango, tem vinícola própria, próxima ali também, e vinhos de ótima qualidade. Isso tem aproximado as pessoas. Sim. Mas a nossa grande preocupação é que a relação do povo com a região não seja uma relação como foi antigamente por ser Chapada Diamantina, de retirar alguma coisa de lá, de levar alguma coisa de lá, mas sim de doação, de entrega, de vivência realmente daquele turismo que é um turismo rural. Porque se a gente não tiver esse cuidado, aí vai aumentar a criminalidade, vai aumentar a prostituição, vai aumentar o uso de droga, vai aumentar coisas que vão trazer uma relação ruim para os moradores de lá. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para que seja um turismo diferenciado, que chame a atenção de pessoas que gostem desse tipo de turismo, que gostem de turismo rural, que gostem de contato com a natureza, com o mato, com o animal, com pessoas nativas. E essa experiência que tem que ser fortalecida, e a gente tem se preocupado com isso lá em Piatã. Sim. Venha, mas venha com essa consciência antes, percebendo, a gente tem recebido muitas caravanas lá, recebemos, logo no primeiro ano que tivemos lá, recebemos um grupo de Goiânia, de 100 pessoas. A gente deixou bem claro isso para eles. Né? O cuidado que eles precisavam ter com a terra, com o lixo, a maneira como eles se relacionavam com as pessoas. Porque, às vezes, a inocência do homem do campo pode ser mal interpretada. Né? Então, quem vem de fora tem que estar muito atento para preservar isso que eles têm lá. Gente, nós estamos finalizando o nosso podcast com o nosso amigo Robério. Né? E obrigado vocês que nos assistiram. Está nos assistindo aí, continue aí com a gente, tá? Continue nosso canal aí, continue dando seu like, tá? Se inscreve também, que novidades virão, muita novidade. A nossa obrigação com vocês é trazer novidades tanto na área cultural, como também na área profissional, na área da música. Fique com a gente aí, tá? Um abraço, agradecer a Roberto pela sua presença especial aqui. Veio em Salvador e passou aqui no nosso podcast para bater esse papo legal, saudável. Roberto, obrigado mais uma vez. Queria que você falasse alguma coisa, convidasse também todos aqueles que nos assistem naquela câmera lá, olha para ela, convida todos a fazer a visita lá em Piatã, Chapada Diamantina, que é um lugar espetacular. Viu? Um abração, meu irmão. Obrigado. Ok, né? Eu agradeço o convite e quero também, nessa mesma hospitalidade que eu tive aqui em Salvador, quero dizer que as portas estão abertas, os corações estão abertos. Vocês podem procurar lá em Piatã para tomar um bom café. Tem uma cafeteria lá maravilhosa que vocês vão ter esse acesso lá. Aproveitar do frio, né, que é um tempo bom, um tempo também de reflexão, para você estar perto e contemplar a natureza, as coisas do Criador. E a Escritura Sagrada nos ensina isso, né, que os céus declaram a glória de Deus. Então a gente consegue olhar para a criação e saber que tem o Criador que está por trás de tudo isso. Então, ali é um convite para aproximação com o Criador,
Então vocês também estão convidados a estar lá. Se quiser passar lá em Nube, que fica a 40 quilômetros de Piatã, no distrito de Piatã, as portas estão abertas, a casa é grande, tem como acolher vocês. Então participe, entre em contato com a gente está lá e pode contar. A gente está com alguns projetos também. Uma das coisas que a gente tem conversado com o Nel é projetos na área educacional e uma ideia de, num distrito pequeno, poucas pessoas, a gente está querendo botar agora uma biblioteca comunitária. Massa demais. Então, é um interesse de despertar a leitura para as crianças. Daqui a 5, 10 anos, quem sabe, a gente ter uma Bienal de um livro, ter pessoas que tenham vontade, desejo, sede por leitura e lá não ser apenas um oásis onde sinta o cheiro do café, mas também tem um cheirinho do livro. Com certeza, um lugar que não seja frio, tem apenas um frio, mas um calorzinho humano também, e pessoas daqui que vão para uma experiência diferente, uma experiência rural. Gente, um abração a todos, obrigado por ter nos assistido. Roberto, obrigado aí, meu irmão. Tudo de bom para você, tá? Bom retorno para Piatã. Um abração. Valeu, um abraço. Valeu, gente.